começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre os direitos dos idosos. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Diz ainda que homens e mulheres se equivalem em direitos e obrigações e que ninguém pode ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E para falar sobre os direitos dos idosos, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a doutora Sandra de Oliveira Julião, promotora de Justiça da Pessoa Idosa do Ministério Público do Distrito Federal. Também vamos conversar com Fábio de Sá Bittencourt, advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Promotora, a expectativa da população brasileira é cada vez maior, mas a população está envelhecendo com mais direitos? Eu acredito que nós aprendemos e tivemos que regular mais os direitos, ou seja, escrever, colocar na lei mesmo aqueles direitos que, na verdade, deveriam ser inerentes à pessoa, já decorrente da própria educação. A gente percebe que antigamente, os idosos eles eram mais respeitados de uma maneira natural. Hoje em dia, a gente precisa que esses direitos de respeitar os idosos estejam escritos na lei. Então, de uma certa maneira, a gente tem mais direitos escritos, mas entre escrever e respeitar, a gente ainda está aprendendo. Nós estaríamos, assim, engatinhando. Outros países já tratam esses direitos dos idosos de uma maneira mais natural. A gente ainda precisa de muita repreensão, de muita coação, muita coerção para fazer valer esses direitos. Doutor Fábio, e como que o Brasil se prepara para esse envelhecimento da população? Olha, as mudanças que têm ocorrido agora por conta das legislações e por conta das ações sociais do governo, a gente está criando hoje um bom berço para o idoso. Em compensação, só que tem um problema, como a própria doutora falou, nós ainda carecemos da educação do respeito ao idoso. O aparato, as condições, elas estão ali presentes. A lei determina, o governo faz até a parte dele em promover a integração social do idoso, em promover a garantia dos direitos. No entanto, a gente tem ainda um problema com a educação, mas existe um bom aparato para se envelhecer hoje aqui no Brasil. Bom, cerca de 15 milhões de brasileiros fazem parte da chamada terceira idade, número que pode ser 4 vezes maior até 2060, de acordo com estimativas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Garantir os direitos dessa população é sempre um grande desafio. O ser humano foi surpreendido com o acelerado envelhecimento da população, que nos próximos 30 anos será a maioria no Brasil. O idoso é contemplado em uma série de políticas públicas. A mais conhecida é a que lhe dá preferência em qualquer tipo de fila. Uma outra lei lhe garante o direito de, no mínimo, 2 vagas em estacionamentos. Ele também foi beneficiado por lei para pagar meia entrada em eventos culturais e esportivos. Sentar-se em bancos reservados especialmente para ele em ônibus urbanos ou interestaduais, mas nem todos esses direitos, transformados em lei, saíram efetivamente do papel. Um exemplo é o da saúde. Em muitos casos, o idoso tem de recorrer à justiça para garantir o cumprimento da lei. Faltam números das ações sobre saúde no judiciário, mas a demanda é tão grande que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal criou a Central Judicial do Idoso. O objetivo é orientar as pessoas idosas e encaminhar as demandas aos órgãos competentes. Temos que separar com relação à saúde pública e com relação à saúde privada. Com relação à saúde pública, a demanda é principalmente por falta de atendimento a consultas, a exames e acesso aos medicamentos de uso continuado. Quanto à saúde privada, o nosso grande problema ainda está nos planos de saúde. O transporte gratuito é um outro direito dos idosos, mas também com muitos problemas. Diz que tem o direito dos idosos. A gente vai procurar passagem para viajar, não tem. A Constituição, ela garante
para os idosos maiores de 65, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos. O Estatuto do Idoso ele vai ampliar a proteção que foi dada pela Constituição. Ele vai criar a gratuidade para os idosos maiores de 60 e não só de 65, também nos transportes intermunicipais e interestaduais. Pelo Estatuto do Idoso, essa gratuidade já não é total, já não é absoluta. Existe a gratuidade, mas existem algumas vagas que vão ser asseguradas pelas empresas em cada ônibus, em cada veículo. De toda forma, eles tentam não emitir o bilhete do idoso. Eu, por exemplo, insisto e quero ver e chamo o fiscal da NTT, enfim, acaba conseguindo. Promotora, no caso das passagens urbanas, o que o idoso tem que fazer para garantir o direito? Na verdade, como disse o entrevistado, o idoso tendo 65 anos ou mais, ele tem o direito de fazer uso do transporte urbano gratuitamente, apresentando apenas a carteira de identidade. Não é preciso carteirinha de idoso, não é preciso de fazer cadastrar em lugar nenhum. Fazer nenhum tipo de comprovação de carência, nenhuma carteirinha especial. O que acontece é que no Distrito Federal a gente verifica bastante que os motoristas têm uma certa dificuldade de fazer a conta da carteira de identidade, quantos anos tem o idoso, então ele acaba exigindo uma carteirinha que tem um carimbo de 65 anos ou de idoso, mas isso é completamente ilegal, não precisa de nada, o idoso tem a idade, pode andar de ônibus na cidade gratuitamente. Doutor Fábio, e no caso das passagens interestaduais, como é que funciona? Aí tem uma diferença, né? Porque tem uma cota. E se a empresa sempre alega que essa cota já foi preenchida, tem como provar isso? Na verdade, a grande questão é que é uma ampliação. O Estatuto do Idoso, ele garantiu ao maior de 60, né, a pessoa maior de 60, que ela possa viajar gratuitamente ou, não tendo a vaga, ela teria um desconto de 50% do valor da passagem. No caso, pede-se que ela apresente, neste caso, então, uma carteirinha indicando a sua maioridade, né, e a sua condição financeira, né? Simplesmente, com esses dados, ele já poderia ou ingressar dentro do ônibus e fazer o uso dos 2 assentos para idosos, ou fazer a compra do bilhete de passagem, né, o bilhete de viagem, no valor de 50% da tarifa cheia. E o que é preciso para comprovar essa carência? Hoje em dia, a gente tem as carteirinhas do idoso, né, das associações que emitem, e basicamente seria só isso. As secretarias municipais e os CREAs também, eles fazem esse cadastramento para quem não tem como comprovar a sua renda, porque eles podem preencher uma declaração, né, informando e assinando. Às vezes, quem não puder assinar pode comprovar, né, que não ganha até mais que 2 salários mínimos, né? O Estatuto do Idoso diz que aquele que ganha de 2 salários inferior a 2 salários mínimos, ele é carente para fazer uso a esse benefício da gratuidade. E quando não tiver aqueles 2 assentos, ou seja, os 2 assentos reservados aos idosos, já forem ocupados, ele tem o direito a esse desconto de no mínimo 50%. Isso independente do número de vagas já preenchidos por idosos? Já preenchidos. A única questão é que realmente nessas condições, diferente da situação dos ônibus urbanos, é que o idoso precisa comprovar ser carente. Então, existe essa carteirinha que é feita nos CREAs ou nas secretarias municipais. Agora, a gente viu aí na reportagem também que a saúde é um grande problema. Como fazer valer esse atendimento preferencial para os idosos, justamente numa época que eles tanto precisam? É verdade. O atendimento preferencial, a gente percebe que faz parte do que nós falamos no começo do programa, né? De uma educação, né? O país está crescendo em número de idosos e a gente ainda não aprendeu a tratar isso, né, de maneira natural. Então, o atendimento preferencial não existe problemas com atendimento preferencial só na área da saúde. Mas, como você está dizendo, é na área onde o idoso mais precisa de ser atendido. Então, existem 2 problemas. O atendimento preferencial para ser atendido em emergência e o atendimento para ser atendido numa consulta. O que acontece na
na emergência. Aí, quem decide a preferência é o médico. Ele é que tem que ver aquela pessoa que está realmente no estado precisando de ser atendido mais rapidamente. Doutor Fábio, agora tem problema na área de saúde também, até para quem tem um plano de saúde, porque é quando sobe cada vez mais o valor desse plano. Existe alguma regulação para evitar aumentos abusivos? Existe. Na verdade, a ANS, Agência Nacional de Saúde, ela limita que o plano tem que ser feito por faixas etárias. A ANS, a cada 2 anos, ela solta suas normas de incorporações de novas medidas de saúde, né? De novos atendimentos. E, no ano seguinte, ela vê o impacto econômico e faz a atualização do plano. Só que tem uma determinação, tanto pelo Estatuto do Idoso quanto pelas normas da ANS, que essa faixa etária só pode ir até os 59 anos, porque a partir dos 60 não pode mais ocorrer aumento do plano. É uma garantia de tentar fazer com que o idoso, que a gente sabe que são os tratamentos mais caros, né? E que precisa cada vez mais, né? Eles vão ter a garantia de conseguir manter o seu plano sem que aquele valor seja ali reajustado de forma astronômica, de forma até vil, né, que impossibilita o uso do plano de saúde, né? Hoje nós temos que o judiciário ele possui uma grande quantidade de ações questionando justamente a abusividade desses aumentos, né? O STJ ele tem decisões que retroage a antes de 2003, né? Porque a partir de 2003 foi quando veio um marco com o Estatuto do Idoso, dizendo, a partir de agora o plano não pode aumentar para maiores de 60. Né? O STJ já estendeu esse benefício a quem tem planos anteriores. Então, assim, tenta-se garantir que o idoso ele consiga manter o seu plano de saúde, para que ele possa fazer o bom uso e que possa ter um bom acesso à saúde. Pois é, o senhor falou aí em ações na justiça. Só para a gente encerrar esse bloco. O idoso que tem uma ação na justiça, ele tem preferência no julgamento, de uma forma geral? Com certeza, como a doutora falou. Qualquer fila, né, inclusive na justiça. Inclusive na justiça, ele tem preferência. Né? A preferência dele de julgamento, do processo dele entrar em pauta, dele ter um despacho na frente dos outros. Tem a lei que mudou o Código de Processo Civil, aonde o idoso, se fizer o requerimento, a gente precisa deixar bem claro que não fazendo o requerimento, ele segue a fila normal. Então, é preciso que o advogado faça o requerimento de prioridade, né, para que, sendo idoso, ele passe na frente de todos os despachos e, enfim, tenha uma celeridade no seu ritmo dentro da justiça. Para isso, quando é feito esse requerimento, ele ganha uma tarja de cor diferente, uma capa diferente. Em cada tribunal, em cada circunscrição, ele vai ter uma forma de se diferenciar. Mas a ideia é que ele se destaque dos demais processos e ganhe uma celeridade, né? E mais importante é que se o idoso, no curso da ação, ele falece, a prioridade continua. Os seus herdeiros também vão ter esse benefício. Bom, e nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Fábio de Sá Bittencourt, advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF, e Sandra de Oliveira Julião, promotora de Justiça da Pessoa Idosa do MP-DFT. Eles conversam conosco sobre os direitos de quem já passou dos 60 anos de idade. E desde 2003, esta parte da população conta com uma lei específica, o Estatuto do Idoso. É com base nesta legislação que muitos direitos têm sido garantidos e se combate, por exemplo, os maus-tratos. O artigo 4º determina que nenhum idoso pode ser vítima de negligência, discriminação, violência ou opressão, e que todo atentado aos direitos, por ação ou omissão, será punido. Diz ainda que é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. O artigo 6º determina que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei, que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Doutor Fábio, o que pode acontecer com alguém que maltrata um idoso? A Lei 10.741, ela prevê as punições, ela dá um agravante, né, à situação da ação ou omissão que a pessoa faça contra um idoso. Ela vai ser julgada pelos crimes do Código de Processo, do Código Penal, né, e será tramitado dentro do Código de Processo Penal.
Só que ela vai ter a questão da gravidade e pelo ato ter sido cometido contra um idoso. Então, por exemplo, uma agressão vai ser julgado ali, vai ser processado, né, nos termos do Código Penal. Só que vai ter o agravante, né? Se resultar em lesões, a pena pode ser dobrada. Se resultar morte, a pena pode ser triplicada, né? A gente pode ter punição de até 12 anos. Mas, além disso, ainda tem o crime específico de maus-tratos contra o idoso, previsto no Estatuto do Idoso. Quer dizer que a punição é bem mais rígida, então. Né? Com certeza. Na verdade, nós ampliamos os tipos que já existiam no Código Penal, mas existem agora crimes específicos praticados contra a pessoa idosa. O Estatuto do Idoso trouxe crimes específicos, como discriminar a pessoa idosa no uso do transporte coletivo, por exemplo. Aquele motorista que finge que não vê o idoso pedindo para entrar. Aquilo é crime. Não parar por o idoso é crime. O que é importante é que a pessoa denuncie, né, e que tenha uma testemunha para comprovar aquele fato. Porque quando a gente trata de conduta penal, ou seja, restritiva de liberdade, a gente precisa de ter uma prova contundente. E com relação aos maus-tratos, o artigo 99 do Estatuto do Idoso é bastante claro. A gente começou aqui o programa falando do artigo 5º, que ninguém pode ser deixado em condições desumanas ou degradantes, e é exatamente disso que fala o artigo 99. Quando alguém que é responsável pelos cuidados do idoso deixa de oferecer alimentos, deixa a pessoa em situação vil, degradante, humilhante, ele tem realmente que cumprir pena por isso. A pena é de 1 a 4 anos, se resultar lesão corporal, e se resultar morte, a pena até aumenta. Abandonar idoso também em hospital também é crime específico do Estatuto do Idoso. É uma situação que hoje se coloca, né? Não é só a agressão física. Botar o idoso em condição de sofrimento, exatamente, falta de alimentação, o simples fato assim, não trocar a fralda geriátrica já é considerado uma agressão. Exatamente. Você vai colocar a pessoa em sofrimento, não deixar ela em condições de higiene, né, em condições de saúde, em um local apto. Então, tudo isso daí é maltrato. Né? Agora, hoje em dia é visto como maltrato. A pessoa que tem consciência disso, um vizinho ou um outro parente que vê esse maltrato, ou que vê essa violência, como é que ele pode denunciar isso, doutor Fábio? Olha, hoje em dia, até a própria lei, ela determina que seriam competentes as delegacias, o próprio Ministério Público e até a própria OAB a vir a intervir em favor daquela pessoa que está recebendo aquele sofrimento. Então, assim, o vizinho presenciou uma agressão, ele pode chamar a polícia, ele pode fazer o uso da delegacia. Aqui em Brasília, nós temos o telefone 162 para fazer denúncias, é a ouvidoria, né? E existe também o Disque 100, que é de natureza nacional, é da Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. E esse vale para todo tipo de denúncia? Esse vale para todo tipo de denúncia, para criança, adolescente e para idoso também. E eles encaminham para as unidades estaduais. Nós recebemos bastantes denúncias do Disque 100 e fazemos os encaminhamentos devidos, inclusive para as delegacias. Isso pode ser feito de forma anônima também, se a pessoa tiver medo, por exemplo, doutor Fábio? Olha, o anonimato, por regra, já é uma garantia que se tem para essas situações. Qualquer denúncia, ela pode se identificar, né? É óbvio que a identificação dá uma certa presunção maior, né, de veracidade do fato. Mas a gente tem que lembrar que o anonimato dessa situação ela é garantida, por até uma questão legal. Bom, nas ruas as pessoas falam sobre os direitos dos idosos. Será que eles são respeitados no Brasil? A gente repara isso nos ônibus, no metrô, e as pessoas simplesmente elas ignoram. Fingem estar dormindo, e até no estacionamento também. Chega no estacionamento, tem lá a vaga, tem uma pessoa que para o carro e nem se importa. Acabei de ver aqui mesmo no shopping, um rapaz forte, né? Perna boa para andar, ocupando o lugar de um velhinho. Não é respeitado, não. Prega-se muito isso, idoso, estatuto, não sei o quê, mas na prática eu acho que tem muito idoso por aí, totalmente isolado, entendeu? Sem atendimento, sem nada. Passa por muita situação ruim. Eu mesmo já passei, né? Não sei se é porque já sou um velho que diz que é novo, tem vezes que nem o assento no metrô eles não dão. Tudo depende muito das autoridades. Eu acho que elas deveriam prestar um pouquinho mais atenção. Então o foco está aí.
Porque se elas prestarem atenção, vai ficar muito mais fácil das outras pessoas se conscientizarem. Falta consciência, sim, com certeza. A gente não é tratado como deveria ser, né? Promotor, a percepção das pessoas nas ruas está correta? O próprio cidadão esquece que ele também vai envelhecer e desrespeita os idosos? A impressão é corretíssima. É exatamente isso que a gente vê nas ruas. E a gente percebeu que tanto a consciência e a educação das pessoas está falha, quanto a atuação das autoridades, de quem precisa de implementar a política nacional, estadual do idoso, também está falha no que diz respeito à fiscalização, né? Nós vimos que reclamação quanto à vaga, quanto aos lugares nos ônibus, todo tipo de desrespeito às normas que existem. Então, nós estamos vendo que as pessoas não pensam e usam vagas para idosos respeitados de maneira indevida. E não há fiscalização, ou seja, as pessoas apostam na impunidade que realmente existe. Né? Não há punição. Apostam na impunidade e não usam a consciência, né? Não usam a consciência. Doutor Fábio, o que pode acontecer com uma pessoa que para o carro, por exemplo, numa vaga de idoso? Ela pode ser multada? Com certeza. Existe a determinação no próprio Código de Trânsito que o uso da vaga para uma pessoa não condizente, ou seja, uma pessoa que não recebeu aquela credencial emitida pelo Detran, ela será punida no Código de Trânsito, ali nós temos do artigo 181, que prevê o estacionamento indevido e a multa de trânsito pela correspondência. E além de ser multado, o veículo pode até ser removido. Como não existe essa remoção efetiva, a pessoa aposta nisso e faz o uso, né, da vaga de maneira indevida. Justamente. É uma questão assim, a consciência de que a vaga deve ser respeitada até existe. Como a gente viu, alguns idosos sabem que o idoso tem que ser respeitado, tem que fazer valer os seus direitos. No entanto, a aposta na impunidade, a aposta daquela do é rapidinho, ninguém vai usar essa vaga, acaba que ocorre a transgressão, né? O idoso que se sentir prejudicado, ele pode chamar ali o agente de trânsito, a autoridade de trânsito, para que seja lavrada a multa, né? E aquele carro receba a penalidade. O agente de trânsito poderá também chamar o guincho e fazer a remoção do veículo. Né? São todas previsões legais. Como a doutora falou, de lei nós estamos muito bem cobertos. O que falta agora é colocar em prática. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês o que precisa ser feito para que os direitos dos idosos sejam efetivamente respeitados. Promotora? Eu acho que nós precisamos de enfatizar a educação, né, e a consciência política, né? Aqueles que assumem um posto político precisam de verificar a implementação das políticas públicas em favor dos idosos. E para o senhor, doutor Fábio? Bem, eu acredito que realmente a educação é primordial. A gente tem que fazer um investimento nas nossas crianças hoje para que elas venham a entender que aquela pessoa adulta, o idoso, o maior de idade, né, ele tem uma ciência, ele tem uma experiência e aquilo ele tem que ser valorizado. Nós temos que respeitá-los, né? Partimos da nossa educação e fazer valer esses direitos em nome deles, porque às vezes eles não têm condições, por ignorância ou até pela própria idade, de buscar. Né? Nós temos colegas ali que mostraram que minha vaga está ocupada, eu vou para outra, vou me submeter a uma pessoa sadia, uma pessoa que está ali no auge do vigor físico dela, vou me equiparar a ela, eu que já estou debilitado, cansado, né? A idade já chegou para mim. Então, assim, é uma situação que nós realmente temos que investir na educação para que o jovem hoje, até o adulto, ele respeite o idoso. Lembrar que todos nós vamos chegar lá um dia, né? Se Deus quiser. Se tivermos sortes, vamos envelhecer. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Promotora Sandra, doutor Fábio, eu agradeço muito a participação de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!